Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem é novo e nova e tá chegando agora aqui, muito prazer. Meu nome é Caroline, sou criadora aqui do canal Carol Arte em Crochê. E para você que já é inscrito aqui, muito obrigada. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né, de forma grandiosa. E quero dizer para vocês que sou muito grata a cada um que está aqui comigo nessa caminhada. Não é fácil, né? Mas estamos aqui. Então é isso, gente, tá? E o vídeo de hoje, né? Como vocês viram aí no título, eu vim aqui estar compartilhando com vocês o medo, né, que eu tive quando eu comecei a vender o crochê, né? Eu tive um certo medo no início, tá? E eu vou estar contando aqui para vocês e espero que de alguma forma isso inspire vocês, né? Principalmente quem está iniciando agora e quer fazer o crochê para estar vendendo, né? E ter uma renda extra, tá? Então, fazer o crochê o seu trabalho também e tem aquele certo medo. Eu tive um certo medo, vou estar contando aqui para vocês, tá? Tudinho. Quando eu comecei, né, fazer, fiz minhas primeiras peças, né, de crochê para mim estar vendendo, né? Eu fiz e terminei ali de fazer as minhas peças. Era um jogo, né, de passadeira, tá? E aí eu deixei as minhas peças ali por volta de umas 2 semanas, né? E eu não tinha coragem de postar no WhatsApp, né? Eu não tinha coragem de oferecer também as minhas peças de crochê. Então era um certo medo que eu tinha ali, né? De estar oferecendo e ter assim uma certa rejeição, né? Não porque as pessoas poderiam rejeitar, mas porque eu pensava dessa forma. Então, era um certo medo que eu tinha, né? De postar e ter ali uma reação que as pessoas não gostassem, sei lá. Era tipo isso, mas era de mim que vinha isso, né? E não das pessoas. Então, era comigo o problema, né? Era eu que tinha aquele medo ali. E então, isso me impedia, né? De estar oferecendo minhas peças de crochê. E ali eu fiquei ali umas 2 semanas, né? Tirei as fotos e não postei no WhatsApp, não ofereci para ninguém, né? Então eu ficava ali pensando, né, se eu postaria ou não postaria as fotos. Então eu demorei ali, fiquei ali dias, né, sem oferecer, tá? E isso me, assim, ficava ali me incomodando, né? E eu tinha que fazer alguma coisa para mim tá podendo estar iniciando ali para me ver como ia ser a reação das pessoas, né? E aí eu comecei a fazer mais algumas peças, né? Deixei ali aquelas peças. E também o segundo medo que eu tinha, né? Era de se a pessoa comprasse as minhas peças, então se a cor ali ia desbotar quando a pessoa fosse lavar, entendeu? Só que eu já tinha feito teste de manchas, né, com o barbante que eu trabalho, que é o Roma e o Apollo, né? Sempre eu utilizei. E ali eu fiz os testes de mancha das cores que eu comprei, né? Peguei e coloquei numa vasilha ali 12 dias e fiz aquele teste, né, para ver se ia soltar as cores, né? Mas não soltaram, tá? Então ali eu já tinha uma coisa que elas não soltariam a cor. Então, já tinha pesquisado aqui também no YouTube, né, se aqueles barbantes saltavam cor. E vários comentários diziam que não, né? Tinha alguns que diziam que sim, outros diziam que não. Então, isso ali me deixou uma certa dúvida, né? E aí, aquilo eu ficava ali também pensando, né? Se quando a cliente fosse lavar e ia soltar as cores, né? Então, isso me deixava assim com um certo receio, né? Com o pé atrás. E o terceiro medo, né, que eu tive era tipo que as peças iam, o arremate poderia se soltar e era um medo, tá? Eu tive esse medo, mesmo que eu sabendo que as peças estão arrematadas já tinha uma certa confiança, né, de deixar as peças tão bem arrematadas, tá? Mas mesmo assim eu tinha esse medo, né, comigo, sei lá, parecia que quando a cliente fosse lavar aquela peça ia soltar, né? E sei lá, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, né, isso. Então eu ficava com medo, né, de fazer isso, né? Vender e a peça soltar, então só desbotar a cor, era tudo isso
Mas isso é só, gente, é só uma coisa que tem dentro da gente, né? Querendo impedir a gente, né, de ir para frente, tá? Então, eu passo essas 2 semanas, né? E aí eu peguei, né, e postei. Como eu já tinha concluído mais aí algumas peças, eu peguei e postei no WhatsApp, né? E a primeira peça que a cliente, né, uma amiga aqui, logo que eu postei, né, ela entrou em contato comigo e disse que ela queria aquela peça, tá? Eu já tinha colocado ali o valor, né, do jogo, era um jogo de passadeira. E aí a primeira coisa que ela mandou, ela disse que ela queria, né, ali aquele jogo, nem perguntou, eu não tinha colocado lá na peça o tamanho, a medida, né, só tinha colocado ali o valor, tá? Aí ela entrou em contato comigo e disse que queria, né, aquela peça ali. E eu peguei, né, e mandei para ela a medida, tudinho, as cores que eu tinha feito, né? E era um jogo, né, de passadeira na cor rosa com cru. E ali foi a minha primeira venda que eu fiz, mas fiz ali com um certo receio, né, de vender. Eu já, como essa cliente, ela já comprava comigo, eu vendo produtos da Natura, da Avon, e ela já comprava comigo esses produtos, né, alguns produtos da Natura, da Avon. Então, ela já tinha contato comigo, né, e aí ela disse que queria, eu peguei, embalei, e aí eu mandei para ela, né? Ela não mora aqui, mora numa outra, ela mora aqui próximo de Manaus, né? Então, quando ela pediu, né, para um homem que ele sempre vem de lá dessa cidadezinha que vem aqui para Manaus, ele veio e quando ele voltou, né, para lá, ele levou para ela. Então, eu fiquei assim com um certo receio, né? Como era uma peça de cru com rosa, que era o pink, né? Eu ficava tipo com aquele certo receio, meu Deus, será que vai soltar aquela cor ou não? Manchar, era isso, o meu medo, tá? Então, do arremate, se soltar. Mas graças a Deus, nenhuma peça dessas que eu vendi, mesmo eu sabendo que estava bem arrematada ali, estava bem seguro, mesmo eu sabendo disso, eu ficava com esse certo receio. Então, deixa aí nos comentários, né, gente? Esse, né, foi o meu medo, o que eu tive no início. Eu vim compartilhar aqui com vocês. E deixa aí nos comentários se você já passou por isso quando você iniciou, se você teve algum medo, algum receio, né? Mesmo sabendo que ali você tinha feito aquele trabalho, que estava seguro, mas mesmo alguma coisa deixava você com o pé atrás. E isso foi uma coisa que eu passei, né? E graças a Deus isso eu não tenho mais hoje, né? Uma coisa que eu acho que abala, né? Assim, no início, quando a gente está iniciando, isso deixa a gente um pouco travado ali para a gente estar oferecendo as nossas peças e estar em busca do nosso cine. Então é uma coisa que trava um pouco e se a gente não buscar ir para frente, né? Não buscar se empenhar ali aquilo ali só é uma pedra, né, para atrapalhar a gente. Então, é uma coisa que tá ali querendo que a gente desista de ir para frente, né? Então, se você tá dessa forma, te convido, né, a ir para frente e não ficar aí onde você tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Se você não é inscrito aqui, te convido a se inscrever. Estou prestes a inteirar os meus inscritos, tá? Então se inscreve aí para estar me ajudando. Compartilhe o meu vídeo aí, tá? Deixa um like se você não não gosta de estar comentando, mas deixa um emoji aí para mim, que eu vou saber que você assistiu até o final, tá? E esse, né, é uma experiência que eu passei, tá? E resolvi estar compartilhando aqui com vocês também, tá? Porque não é só vocês, acontece com várias pessoas, tá? Comigo aconteceu isso, então com você também pode estar acontecendo. Mas é só uma fase, gente, é só uma fase ali do início que a gente está iniciando. Então, tem pessoas que não têm medo, né? Mais coisa, mas para mim eu tive isso, tá? Então, resolvi estar compartilhando aqui com vocês o que eu passei, né, no início, tá? E espero estar inspirando você de alguma forma, tá? A não desistir, porque isso é só uma coisa que quer travar a gente, tá?
Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, gente? E até o próximo vídeo. E tchau.